Disse-me que Lisboa corria o risco de não ser inclusiva e que isso era um desastre. Lisboa já não é uma cidade inclusiva e é um desastre. E pelos vistos, hoje, pelos preços que estão a aumentar, é cada vez pior. É cada vez pior. E eu acho que nós temos que, de facto, com urgência, trabalhar a sério no problema da habitação. A habitação de custos controlados, acessíveis, como lhe queremos chamar, tem que ser, quer dizer, ou seja, grandes capitais na Europa, que tem uma percentagem muito alta do parque habitacional, é público ou camarário, não é? E que responde e, no fundo, faz um equilíbrio em relação a estas condições. Isto tem que ser feito em Lisboa com uma urgência que cresce todos os dias, não é? E que é preciso responder, porque não podemos afastar um fenómeno que é positivo temos é que responder aos aspectos em que ele é negativo. E isto é urgente fazer em Lisboa, mas é um fenómeno que se avizinhava em 2016 ou 2017. Passaram 5 anos e é evidente que em arquitetura ou em construção as respostas são relativamente lentas, portanto são problemáticas nesse sentido, mas é todos os dias mais emergente responder a esta condição. Nós não podíamos ter as pessoas sem a possibilidade de escolha de viverem na cidade. Das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A última vez que me encontrei com o meu entrevistado foi para 2 gelados de conversa. Ele pediu uma bola de sorvete de limão para limpar o palato e juntou-lhe o escandaloso sabor do chocolate negro. Recorda-se? Bem, agora. Diz-me que gelado comes, dir-te-ei quem és? Bom, na verdade foi o pretexto para eu falar com o arquiteto Manuel Aires Mateus, que acabam de ouvir, sobre a sua vocação de sempre, a arquitetura. Uma arte que pode apelar também a muitos sentidos, à visão, ao toque, ao olfato, à audição, por que não? E que tem um papel determinante na forma como o corpo e as vidas ocupam, modelam e se apropriam do espaço. Aliás, como ele próprio afirma, a arquitetura só acaba quando a vida se desenrola sobre ela. Manuel Aires Mateus contou-me que busca sempre a simplicidade na arquitetura e considera que ela deve adaptar-se a uma infinidade de possibilidades de alteração para que resista no tempo e responda, através da sustentabilidade, a um dos maiores problemas do nosso tempo, o impacto ecológico e as alterações climáticas. E, na sua opinião, isso só se alcança através da simplicidade. E o que é que mais o desafia? Fazer muito com pouco ou pouco com muito? Vou querer saber. Dessa vez falámos ainda do problema da habitação na cidade e no risco da turistização de Lisboa, já que para si as cidades devem ser mais democratas e inclusivas. Mas todos sabemos que o preço do imobiliário no centro da capital é cada vez mais inalcançável para o bolso de boa parte dos portugueses, que se veem empurrados para a periferia ou mesmo para fora da cidade. E sobre essa preocupante realidade, Manuel Aires Mateus afirmou que Lisboa corre o risco de não ser uma cidade inclusiva, o que é um desastre. E nem a pandemia arrefeceu os valores do mercado imobiliário. Dados recentes indicam que os preços de venda das casas subiram no ano passado 11,7% em Lisboa e 10,3% no Porto, um problema político ainda por se resolver. Mas há um mundo de outros assuntos para falar com o meu entrevistado, para quem a arquitetura é uma arte que responde à vida e que se transforma com ela. Seja em dupla com o irmão Francisco ou em nome próprio, Manuel Aires Mateus é um dos nomes mais incontornáveis da arquitetura portuguesa contemporânea e tem sido responsável por inúmeros projetos emblemáticos no país,
como a reitoria da Universidade Nova de Lisboa, que recebeu o Prémio Valmor em 2007, ou a sede da EDP, na Avenida 24 de Julho. Mas também tem assinado projetos além fronteiras, como é o caso do Centro de Criação Contemporânea em Tours, França, e o Museu de Design e Arte Contemporânea em Lausanne, na Suíça. Em 2017, Manuel Aires Mateus foi distinguido com o Prémio Pessoa e, na ocasião, o júri considerou que a sua obra recusa a espetacularidade fácil, que é uma arquitetura moderna, abstrata, contemporânea, que integra de um modo exemplar as formas e os materiais portugueses, e acrescentou também que a construção de formas e volumes é feita com um caráter inovador, por subtração de matéria, esculpindo vazios, e que na obra doméstica e na recuperação de edifício é raro provocar rupturas e que não cede a mimetismos fáceis, conseguindo estabelecer uma continuidade entre passado e atualidade. No tal encontro, Manuel Aires Mateus confidenciou-me ainda que adoraria assinar um projeto de habitação social, algures no país, como o bairro da Malagueira, do arquiteto Cisa Vieira, em Évora, e que tinha o sonho de construir uma igreja. Recorda-se-me ter dito isso? Pois é. Continuará com essa fé? Vou perguntar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, arquiteto Manuel Aires Mateus. Bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigado pelo convite. E é uma estreia nos podcasts. Completamente. É uma estreia absoluta nos podcasts. Absoluta. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida... Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. Eu vou começar pelo princípio. No princípio não era o verbo, neste caso era a casa. Eu vou querer saber como era a casa onde cresceu. A casa em que eu cresci era a casa das minhas memórias. Eu cresci em algumas casas diferentes, mas a casa da minha memória é um apartamento. Um apartamento nos Olivais Sul, numa altura em que há uma franja da população que se muda para os Olivais. Os Olivais, aliás, tinham era um bairro muito interessante, porque era um bairro muito inclusivo, era um bairro que tinha habitação social, habitação de custos controlados e esta habitação mais aberta, digamos. E tudo convivia no mesmo bairro. Sim, e na verdade era um bairro que se vivia na rua, que era uma condição também muito interessante. Brincou muito na rua. Sim, na rua era o nosso recreio, não é? A rua era o nosso lugar normal. Aliás, nessa altura... No meu tempo também, não é? Sim. Hoje em dia as crianças brincam menos na rua. Eu penso que, de alguma maneira, hoje fornecemos às crianças possibilidades de alternativas. Na altura não havia muitas, portanto nós andávamos de skate, aos computadores, etc. Não é? Sim, hoje em tudo dia. isso. Sim, naquela altura nós teríamos os skates, as bicicletas, enfim... A bola, obviamente. Manuel Aires Mateus skater, na altura? Não. Eu nem nunca skater, nem nunca bola, nem nunca... Enfim, e uma rua... Brincava com o quê? Eu na verdade, era ao contrário da maior parte da rua, até muito reservado. De alguma maneira tinha um grupo mais pequeno, e fazíamos muitas coisas até... de casa escrevíamos, eu lembro que escrevíamos, havia algumas pessoas muito dotadas. Lembro sempre do Vítor Paes, que era que agora voltou a escrever, e que era uma pessoa era um miúdo muito dotado, filho de professores a mãe era professora de português, ele era dotadíssimo, e portanto às tantas tínhamos imensas coisas que fazíamos, como invenção de histórias, de mundos, e que ele escrevia. E ele era particularmente dotado. Eu acho que eu era um bocadinho mais novo e seguia-o muito atentamente. E, portanto, tive essa infância também nos Olivais, com esse lado muito de rua, que também, obviamente, com os amigos todos, mas também tive esse lado muito de casa, à procura
E como tínhamos um tempo que era um tédio muito grande, não é? E tínhamos que inventar. Que é bom para a criatividade, não é? Às vezes o tédio. Não, às vezes não. É muito necessário. Eu acho que, aliás, um dos problemas que nós temos hoje é que matamos com muita facilidade o tédio, não é? Portanto, temos muitos meios de matar o tédio. E isso pode ser problemático. É uma coisa que enfim, não é uma coisa que obviamente eu saiba falar muito, mas tenho essa sensação de que o tédio é indutor de muitas pesquisas e muitas possibilidades, que a nossa facilidade muito grande em matar o tédio, não é? Estamos a um clique de matar o tédio, é inibidor. Na altura nós não tínhamos essas condições e então, quer dizer, estamos a falar de há imensos anos, não é? 40 anos, não é? Não, não, 45 anos. Não, o tempo passa mais depressa que a gente espera. Pois há 45 anos, não é? E na verdade havia essa necessidade de inventar para passar o tempo, não é? Era um jogo, não é? Inventar era um jogo. Era um jogo de pensamento, de criatividade. Sim, nós não o tomávamos como tal, nós estávamos simplesmente a brincar, não é? Mas na verdade houve essa coisa importante, essa falta de esse vazio. Sim, que era para esse vazio que era necessário ocupar e que se ocupava muito desenhando, escrevendo mais até. Escrevendo mais. Lendo, imagino. Também. Sim, lendo sim, obviamente, mas seguíamos muito, não é? Nestes grupos há sempre um líder, não é? Que era este, o Vítor Paes, que nós chamamos o Gito, era de facto o líder para nós e ele, enfim, obviamente lia muito, escrevia muito bem e portanto nós tínhamos um pouco à volta dessa sua capacidade uma história, não é? Uhum. E como é que se recorda da sua casa? O que é que mais lhe ficou na memória? Vamos ver, Vasco Santos, que é um ótimo psicanalista, diz que a nossa infância, nós olhamos sempre para a infância como uma reinvenção da nossa infância, não é? Pois a memória é uma construção. É uma construção, exatamente. Eu gostei muito dessa ideia, portanto a minha invenção da minha casa de infância é muito fácil porque a minha mãe ainda vive na casa. Então, portanto, conheço perfeitamente a casa e não tenho, e é uma casa... É um projeto do arquiteto Pires Martins, bem feito, muito bem feito. É uma casa muito bem desenhada, relativamente com muita luz, muito espaçosa. E eu tenho muito boas memórias da casa. Mas na verdade não foi essa nunca o espaço que me marcou. Porque nós passávamos férias no Monte. No Monte é uma herdade fora de Grândola, não é? Portanto, no Monte fora de Grândola. Alentejo, Grândola, muito perto de Grândola. E onde o espaço era diria infinito, enfim, para uma criança infinito. Pois é, quanto mais novos somos, maior claro, parecem os espaços, claro, não é? Claro. Depois se reduzem quando... Não, a nossa surpresa, é uma experiência que eu tenho, foi visitar a minha escola primária para fazer um encontro de antigos professores e não a encontrava porque na minha cabeça aquilo era um grande palacete e na verdade era uma pequena vivenda, mas percebi que havia uma ideia, uma fabulação que eu tinha. Nós é que éramos pequenos, não é? Sim, que não cabia, mas esta casa no Monte foi uma casa muito importante porque era uma casa cheia de mistérios, não é? Uma casa cheia de casas, não era um monte, portanto era uma coisa, muitas casas de arreios, casas de fados, enfim, havia casas de fornos de pão, havia o que é uma coisa, inclusivamente havia um tentadero e uma zona onde se podia conduzir, via-se de cima o movimento dos touros, foi assim sempre uma coisa que me marcou muito. Casa de férias? Não, isto era a herdade do meu avô e nós íamos de férias, não é? Não, para lá, não é? E, aliás, íamos de férias muito longas, portanto foi uma casa que nós, na verdade, vivemos muito de miúdo e é a casa que eu tenho como a casa das memórias da minha infância. O sótão, aquelas coisas... O local de grandes aventuras, imagino. Sim, exato, porque aquilo como era um lugar cheio de espaços desconhecidos te permitia isso, não é? Permitia essa... E depois permitia o campo, não é? O campo que é maravilhoso, obviamente. Portanto, para mim é mais essa... Tenho estas duas memórias muito pegadas, não é? Por um lado, aquele lado dos olivais e por outro lado, deste campo, desse monte que, como espaço, me marcou mais. Começou cedo a sonhar ser arquiteto? Não é uma grande vitória, não é? Há pessoas cuja sua escolha de profissão é uma vitória, não é? Uma vitória pessoal. A minha não, foi quase uma condução natural. O meu pai é arquiteto, é aliás o primeiro arquiteto na família, porque na minha família todos eram
todos se formavam em Direito e depois eram agricultores. O meu pai é o primeiro arquiteto que fica agricultor. Eu, na verdade, portanto, não segui o meu pai necessariamente, também segui, obviamente, mas na verdade o grupo da minha mãe era muito composto por escritores, pintores, arquitetos, e portanto foi quase natural esta chegada à arquitetura. Portanto, não há aqui uma vitória da descoberta de uma profissão. Mas o que é que mais o encantou? Porque muitas vezes os filhos não querem seguir o caminho dos pais e quando seguem, por vezes é pelo fascínio, outras vezes é porque para agradar, mas não sei. Não, eu acho que foi, para nós era uma condução normal. O meu irmão ao princípio ainda hesitou entre design e arquitetura. Eu na verdade achei sempre que a arquitetura era a minha praia. A minha profissão, não sei. Houve uma altura que ainda tive talvez um sonho de miúdo, como se sonha ser bombeiro ou polícia. Eu sonhei ser juiz, não é? Mas acho que foi uma coisa da fase do bombeiro, digamos assim. Fase do bombeiro. Depois, na verdade, a arquitetura passou a ser uma coisa normal. Mas não há aí uma vitória, digamos, não há aí nada de. Foi natural. Foi completamente para natural. Si, portanto, e muito cedo. Eu aos 10 anos, sim, já estava. Já pensava. Sim. Assim. Aliás, fiz a primeira maquete que me lembro de ter feito, foi de uma escada para a casa do irmão do arquiteto Gonçalo Birne. Na altura ele tinha uma escada e eu fiz uma maquetezinha. Tinha 13 anos. Portanto, não, quer dizer, uma coisa de jogo de miúdo, mas enfim, mas lembro-me que para mim já era uma coisa natural. Já estava, enfim, aos 13 anos sentia-me que estava a começar a minha vida profissional, enfim, com a ingenuidade própria. E tinha ali já boas balizas o seu pai, não é? Sim, não, e também o Gonçalo Birne, também foi uma pessoa muito importante sempre na minha vida, porque foi com quem eu comecei a trabalhar muito cedo. Com que idade? Eu comecei a trabalhar num ateliê que trabalhava no mesmo edifício que o Gonçalo Birne, que era o engenheiro Crespo. Comecei a trabalhar, tinha pai 15 anos. Mas era uma coisa cedo. Não, mas era uma coisa normal. Também havia uma normalidade nisso, não é? Fazia aquelas coisas, ir buscar cervejas, cafés, estamos a falar desse tipo de trabalhos, de paquete. Depois tive aquela promoção de ir para a sala de cópias, e assim a maior promoção da minha vida foi quando uma vez me pediram para desenhar uma planta de estruturas. Foi um acontecimento, não é? Não, para mim foi a maior promoção que eu tive na vida. Seguramente foi a vez que eu me senti mais valorizado. Deram-me um desenho para eu fazer e eu... O desenho de quê? De uma laje, portanto, que é uma coisa assim, uma laje, portanto, deram-me armaduras e uma laje, um desenho de engenharia, de engenharia de estruturas. E para mim foi assim a sensação de maior promoção que tive na vida. Uau! E depois, no fundo, fiz essa coisa, sempre ali meio entre paquete e desenhador, e depois passei para o ateliê do Gonçalo Birne, ali, talvez com 16 anos, 17 anos, ali à bica de entrar para a universidade. Depois fiz toda a universidade, e depois uma parte do meu trabalho no ateliê do Gonçalo. E portanto também foi uma coisa boa, porque a universidade tinha muitas falhas, a universidade nessa altura. E a parte prática estava ali, não é? Estava, e além, não estava só a parte prática, estava uma biblioteca maravilhosa, para a altura então. Claro. Nós temos que pensar que nessa altura o acesso era mesmo através de livros, e os livros não eram mais raros do que são hoje. Estamos e a mais falar preciosos. 70, 80? Não, 80. Mas os livros eram mais raros do que hoje podemos imaginar que eram. E portanto, os livros de arquitetura, claro. E portanto, aquela biblioteca era uma biblioteca maravilhosa que me ajudou imenso a crescer. A arquitetura fundamentalmente deve responder a problemas ou deve responder a sonhos e a novos lugares jamais sonhados? A matéria da arquitetura são os problemas, como, enfim, simplificando, para um escultor é a pedra ou o bronze. A arquitetura vive dos problemas, portanto a arquitetura resolve problemas, mas resolve problemas não para resolver problemas, para encontrar emoções nessa resolução dos problemas. Portanto, no fundo, são os problemas que nos levam, ou as necessidades que nos levam a encontrar novos mundos mais estimulantes e que sejam de sonhos. É isso, não é? Pode ser esta combinação, não é? Dos dois, não é? Não, mas quer dizer... Servir sonhos que nem sequer poderiam ser sonhados por alguém, não é? Exato. A arquitetura tem como papel resolver questões práticas e transformar as possibilidades resultantes dessa necessidade de resolver questões práticas em territórios, na verdade, inspiradores, não é? Porque é muito importante. A arquitetura, como uma arte muito pública,
é determinante numa sociedade, não é? É uma arte da qual nós não nos conseguimos escapar e, portanto, tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Aliás, sente-se isso muito na arquitetura quando as crianças são expostas a boa arquitetura, não é? Tem um impacto muito grande. Eu vejo isso muito. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar para famílias. Aliás, eu gosto muito de fazer casas por isso. Nós trabalhamos muito perto das pessoas, muito perto das famílias. E eu gosto, a arquitetura é sempre única, não é? E o que há de mais único são as pessoas, não é? Cada pessoa, não é? E portanto, trabalhar com as pessoas é fabuloso, não é? Por esse aspecto, não é? Portanto, deve caber naquelas vidas, não é? Sim, mas fundamentalmente. Alargar eventualmente. Sim, é mais uma partilha, não é? A vida partilha-se e a descoberta, um projeto de uma casa é uma descoberta conjunta, não é? Isso é interessante, porque nem todos os arquitetos, pelo menos eu não imagino assim, poderão ter essa permeabilidade perante o cliente, não é? Perante a família, neste caso, que está a imaginar a casa. É boa essa troca? Não há nada mais fascinante no mundo que uma pessoa, não é? Portanto, quando nós estamos a trocar com uma pessoa é muito interessante, não é? É muito válido. E nós temos que perceber que, por exemplo, o projeto das casas, as pessoas interessam-se muito mais do que em qualquer outro projeto, porque não é? É um projeto de vida, não é? Mas eu, se fizer uma pequena casa para uma pessoa ou a grande sede da sua empresa, eu vou falar com ele 10 vezes mais para fazer a sua casa do que a sede da empresa. Isso é tão interessante. Não, porque há um interesse no central na vida. Na casa há um interesse central. E isso é muito interessante. E isso também influencia. Eu dizia há pouco, influencia muito. É muito divertido quando há miúdos, não é? E os miúdos acompanham este processo. E este processo é um processo que nós sentimos de crescimento nos miúdos. Há uma exposição. Que giro isso, falar-me dos miúdos como espelho do que é que está ou não a funcionar. Não, é muito importante nós, quando trabalhamos numa casa envolvendo toda a gente, não é? É importante envolver toda a gente, é importante envolver toda a família, não é? E muitas vezes chamar também os miúdos para que eles participem. Com aquele olhar fresco deles, não é? Não, vamos lá ver. Não é porque alguém vá desenhar a casa, isso é a nossa responsabilidade, mas toda a gente é capaz de influenciar o processo em algum momento. Nem que seja movimento, não é? Não é que não seja o trabalho do arquiteto fazer a síntese e na verdade surpreender uma família, mas a ideia de que toda a gente é capaz de contribuir é determinante. E essa partilha é determinante. Pois, e há que interpretar o ritmo de vida, como vivem a casa, a personalidade. O que é estranho é que se interpreta tudo, pois. Não é? E às vezes dá de novo, não é? Às vezes... Sim, mas as pessoas depois são muito ricas nas formas como olham para a sua própria vida. É muito interessante. Mesmo que não as saibam formalizar, e mesmo que as conversas a gente por vezes parecem conversas meias vagas, absurdas e vagas, exato. Podem se tornar em conversas muito produtivas. A boa arquitetura deve falar do seu tempo, refletir o seu tempo, responder às necessidades do seu tempo ou ser intemporal? Eu acho que nós não nos podemos escapar de ser do nosso tempo. Mas posso arriscar dizer que por vezes, para certos arquitetos, há a ambição de serem intemporais, até futuristas, claro. Como sabemos, não é? Claro. Não, a ambição é mesmo ser intemporal. Eu acho que a arquitetura é a arte da permanência. Portanto, o que mais procura a arquitetura é desenhar para a eternidade. De alguma maneira, o grande símbolo arquitetónico são as pirâmides do Egito, não é? Talvez Gizé. E portanto tem aquela ideia daquela construção que é eterna. E isto é determinante. Mas nós somos sempre homens do nosso tempo. E a eternidade atinge-se a partir de qualquer tempo, não é? Há uma pirâmide de Gizé é tão eterna quanto o Coliseu de Roma, quanto o São Carlino do Borromini. E, portanto, a eternidade atinge-se a partir de qualquer época, mas atinge-se a partir de uma época. Agora, a ideia que é interessante é trabalhar com a ambição da eternidade. Aliás, há uma coisa muito interessante sobre esta ideia da ambição, que é, já não sei quem é que eu dizia, porque a memória já não é a mesma,
Mas esta ideia de que nós trabalhamos para essa ideia de eternidade como aspiração de perfeição, e é ótimo porque saberemos que nunca lá chegaremos. Pois é, isso que eu ia perguntar. É muito uma tranquilo. coisa é a vontade, outra coisa é conseguir essa eternidade. Não, Às isso vezes não se consegue. Pronto, mas modestamente temos que dizer que trabalhamos sabendo que não atingimos, mas isso também é ótimo, porque sempre podemos trabalhar descansados a vida toda, sempre com um objetivo, não é? Porque nunca lá chegaremos. Também há não é? aquela linha de arquitetura de procurar ter um olhar futurista. Não há? Nas linhas, Sim, mas quando se procura, enfim, a arquitetura não é. A arquitetura serve coisas muito mais permanentes, não é? Há uma frase do Cisa muito bonita que diz: sentamo-nos como os egípcios. E isto é uma frase muito descansativa, não é? Sentamo-nos como os egípcios. E na verdade, a arquitetura há coisas que são absolutamente imutáveis e coisas que mudam. Mas aquilo que é fundamental na arquitetura, como é aquilo que é fundamental na vida, é muito imutável. Portanto, esta ideia de que estamos a antever, enfim, não será talvez uma condição que me interesse particularmente. Claro, recordo algo que mudou bastante no interior das casas, pelo menos da esmagadora maioria. Não conheço nenhuma que ainda mantenha isto, que é o tempo em que havia nos prédios a porta de serviço e a porta social, prédios de habitação, e o quarto da empregada ou da criada, como se dizia em certa época, em que a habitação da burguesia contemplava isso, não é? Havia um quartinho pequenino para a empregada. É curioso porque... Isso é passado, não é? Não, é evidente que é passado. E responde a uma época e a uma forma de pensar. Sim, mas como há coisas que mudam, atenção, nós hoje já nos passa pela cabeça de desenhar uma cozinha separada de uma sala. Quer dizer, uma cozinha hoje é a sala de qualquer casa, de qualquer pessoa. Porque todos nós sabemos que vivemos na cozinha a cozinhar, a beber. Já é um pensamento instalado. Sim. Eu não vivo numa casa assim, pronto, eu vivo numa casa antes de 40, 50, portanto há a cozinha e há a sala. Mas hoje em dia já se desenha assim. Sim, claro, e desenhou-se bem nos anos 50 assim, mas hoje se desenhar não se desenha com esse princípio, desenha-se com o princípio da forma como nós corremos a vida. Agora... não fez mal ter outros programas que são sempre adaptáveis, mas se nós olharmos, nós conseguimos reconhecer, e olharmos sempre para uma casa romana, nós reconhecemos todos os comportamentos de uma casa romana, e na verdade conseguiríamos viver numa casa romana hoje. Pouco mudou na base, pouco no essencial, sim, no essencial pouco mudou. O que é que mudou? Mudou, ou seja, é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma, não é? Claro. Esta frase maravilhosa, mas na verdade há muitas coisas, muitos detalhes que mudam, e há muitos detalhes que mudam, só as casas estão a diminuir de tamanho. É evidente que hoje em dia temos menos objetos e temos mais coisas que são imateriais. As casas diminuíram de tamanho por todas as necessidades, por todas as razões do mundo, a primeira da qual é que a pressão imobiliária é crescente e, portanto, as pessoas vão mesmo ter que viver em espaços mais pequenos, e há muitos hábitos que nós mudamos. Mas na verdade, se nós pensarmos, continuamos a deitar-nos numa cama, continuamos a sentar-nos em cadeiras, continuamos a comer a uma mesa, continuamos a cozinhar onde há fogo, calor, enfim, o que isso quiser dizer. Portanto, na verdade, continuamos a ir a um sítio que é uma casa de banho, não é? Portanto, há uns espelhos. E portanto há muitas coisas que são permanentes, embora as coisas vão se adaptando ao nosso tempo, e isso é fundamental. Claro. Não é? Portanto, há uma permanência e há uma adaptação ao nosso tempo, e as coisas, enfim, são perfeitamente naturais e normais no decorrer da evolução da arquitetura. Hoje em dia, o que é muito comum, um pedido ou as escolhas arquitetónicas que são muito comuns e que refletem muito esta época na habitação? Que pode ser um traço desta época? Eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam, mas o que as pessoas têm que pedir cada vez mais é a liberdade. E isso traduz como na arquitetura? Traduz-se em que os espaços não tenham que ser demasiado determinantes, não é? Nós não podemos ser transformáveis. Sim, nós não podemos continuar a funcionalizar a arquitetura, não é? Nós, no fundo, temos vindo a fazer este caminho, não é? Se olhar, por exemplo, à escala da cidade ou à escala da casa, não é? À escala da cidade, nós imaginamos cidades perfeitas, que têm passeios perfeitos, ruas perfeitas, absolutamente perfeitos, semáforos perfeitos, tudo é perfeito, como a Alta de Lisboa. Eu não conheço nenhum turista que venha visitar a Alta de Lisboa, não é? E vão ver sítios que são totalmente imperfeitos, mas têm essa dimensão da liberdade, não têm a dimensão da perfeição. Têm humanidade.
Mas mesmo de liberdade, é uma coisa ainda mais profunda que essa, não é? A pessoa tem a possibilidade de escolher como é que se vive ou como é que se movimenta nesses sítios. Não estão funcionalizados. Se nós olharmos para uma casa funcionalizada, nós percebemos que uma casa funcionalizada tem os sítios para dormir, os sítios para comer, os sítios para cozinhar, e estão baseados em funções. Uma casa com uma certa liberdade é uma casa que nós ocupamos e podemos, na verdade, acabá-la nós mesmos. Com paredes amovíveis? Não tem nada a ver com a casa, com as paredes serem amovíveis. Tem a ver com a maneira como nós usamos os espaços, poder ter essa liberdade. Se nós olharmos para uma casa pombalina, que é feita de espaços mais ou menos cúbicos, chamemos-lhe assim, e nós sabemos que podemos usá-los de maneiras muito diferentes. Trabalhamos aqui, vivemos ali, afinal já mudamos ao contrário de tudo. E essa liberdade de encontrar os espaços e de encontrar a surpresa nos espaços, não é? Nós, por exemplo, a maior parte das pessoas preferiria viver numa casa recuperada. Porquê? Porque encontrará segredos na pequena vão da janela que tem uma profundidade onde se pode sentar a ler, no canto que pode fazer o que quer, nesse lado de uma determinada liberdade. Há uma virtude aí na capacidade que a casa tem de surpreender até no tempo, ao longo do tempo. Não, é essa capacidade que a casa tem de nos possibilitar a liberdade. E essa é determinante. E é uma base da forma como pensa o desenho de uma casa? Sim, eu hoje penso que nós devemos, e acho que isto tem a ver com até um certo legado que nós temos de deixar hoje como arquitetos europeus, que é pensar em espaços que são de alguma maneira intemporais. Nós temos os exemplos, por exemplo, dos grandes conventos, que serviram de conventos, depois foram instalações militares, depois foram hospitais, depois foram escolas, agora são hotéis e são sempre o mesmo edifício. Não falo só do problema ecológico, falo também da possibilidade de um edifício, não é? Que obviamente responde ecologicamente da forma certa, ao durar centenas de anos, mas também é um edifício que tem a capacidade de permitir a liberdade de uso, permite qualquer uso, portanto tem essa liberdade. Raramente esses edifícios são habitacionais, mas os armazéns, agora começou na América, passaram a lofts, não é? Os armazéns. Mas isso não é verdade, não. Ou seja, eles podem, é evidente quando nós estamos a falar destes grandes edifícios, eles não são habitacionais, não é? Mas isto não quer dizer que esta liberdade não se possa dar em edifícios que podem vir a ser habitacionais, não é? É certo que, com toda a razão, não é normalmente o tipo de programa que estamos habituados a associar, mas nós vamos ter que associar isto à ideia da habitação. Mas estava a associar os armazéns que também sim, exato, que se adaptavam para a habitação. Claro. Começou na América e nós importámos muitas dessas ideias. E são talvez dos espaços mais interessantes, essa ideia de poder apropriar espaços. A ideia de apropriar é uma ideia muito importante, porque essa tem a ver com a maneira como a arquitetura se acaba, não é? Nós apropriamos e no fundo é quase a carga da vida que termina uma construção. E esse é o sentido que a arquitetura hoje tem que ter, por razões de resistência no tempo, mas também pela razão de oferecer às pessoas um grau de liberdade. Por exemplo, estes últimos 2 anos, são a pandemia, são um caso extremo desta condição. Nós estávamos habituados e a nossa vida natural era conduzida para minimizar a ideia da casa e maximizar a ideia do espaço comum. O que está certo, o espaço comum é o espaço que é democrático, é o de todos, esse é que temos que investir seriamente, certo? Portanto, estávamos a fazer tudo bem. Nunca esperámos sermos obrigados a trabalhar em casa, a sermos retirados desse espaço comum e a ficarmos reféns do espaço privado. E quando ficamos reféns do espaço privado, a dimensão da liberdade nesse espaço é determinante. Não é? É determinante, porque senão é mais uma prisão na prisão. Isto não tem, obviamente que isto tem a ver com a dimensão, com a qualidade, que quanto mais qualidade, quanto maior dimensão, mais facilita. Nem todos passaram da mesma maneira a pandemia em casa, porque as casas eram muito diferentes, claro, não é? Mas a ideia é que mesmo para para dimensões comparáveis, a ideia de que a casa forneça liberdade garante-nos uma vida melhor. A pandemia fez com que muitos de nós passássemos a viver com uma melhor relação com a casa ao longo destes 2 anos. Há fenómenos curiosos, por exemplo, foram anos recorde em venda de materiais de construção. E de plantas.
Sim, e de tudo o que tivesse a ver, e de decoração, e de. Sim, portanto, é uma coisa curiosa. Portanto, as pessoas passaram a olhar para a casa, não é? Não, porque as pessoas não pensavam. Eu sou um caso desses. Não, praticamente todos nós fomos. Eu fiz obras em casa, portanto, também, não é? Sim, não, quase todos nós usámos este tempo para isso, porque olhámos de facto para a casa. Mas, na verdade, isto é um fenómeno interessante, porque o fenómeno natural era nós sairmos da dimensão do espaço privado e ir para o espaço público. E de repente, quando nos retira o espaço público, nós temos essa atenção, não é? Sobre o espaço privado. Agora, a qualidade do espaço privado é uma coisa que nós temos que discutir. E esta disfuncionalização do espaço privado é uma coisa que temos que vir a discutir. Porque nós não temos, ou seja, nós não comemos de uma forma funcional. A vida seria mais aborrecida se comêssemos de uma forma funcional, não é? Portanto, nós não podemos viver de uma forma, habitar de uma forma funcional. Portanto, nós temos que viver com muitas cargas e muitos layers, e alguns deles que são emotivos, os espaços. E a liberdade é uma condição fundamental. E acho que a pandemia foi muito clara nesse aspecto. Nós temos que ter um direito a um espaço que possamos apropriar-nos com liberdade. É um direito que as pessoas têm que ter. Claro. Isso leva-me também à reflexão de as condições da casa, não é? Térmicas, por exemplo, tem-se falado muito, não é? Na altura do inverno, muitas casas onde as pessoas passam frio. Agora que fomos obrigados, muitos de nós, ao teletrabalho, e quando há famílias e quando a casa é pequena, um problema grande, enorme, não é? Enorme. Portanto, quando a casa precisa de ser multifuncional e não tem condições ideais para isso, não é? Sim. Não, há problemas técnicos, não é? Nós, a construção em Portugal, nos reportámos aos anos não é? 50, 60, 70, 80, 90, era muito má, não é? E portanto, as casas não eram isoladas, não eram. Nós, com a desculpa de um clima relativamente ameno. Eu acho que estamos equivocados há décadas de que vivemos nos trópicos, não é? Não, mas é uma certa desculpa de que não estamos a viver no Norte da Europa. No fundo, construímos muito mal. E isso tem preços. Também estamos a falar de uma altura em que se construía, em que a energia não tinha custo e, portanto, tudo isto era uma realidade nesse aspecto muito diferente. Isso já mudou, esse raciocínio. Completamente. Apesar das casas já estarem construídas essas, não é? Não, mas é sempre possível minorar os impactos e voltar a melhorar as condições das casas. E é o que tem sido feito. Mudar as caixilharias e por aí fora. Não, e isolar termicamente as fachadas, e tudo tem sido feito de uma forma, aliás, com projetos e incentivos para as pessoas fazerem, tem-se feito. Agora, eu acho é que há aqui um lado em que nós temos que fazer outros balanços, não é, em relação às casas, porque as casas não são só essa. A casa é um lugar de afetos, é um lugar de memórias, é um lugar de partilhas, é um lugar muito determinante e, portanto, refletir sobre a ideia da casa em muitas possibilidades de visão é determinante, não é? Claro. Recordo o que o júri escreveu sobre si quando o distinguiu com o Prémio Pessoa, dizendo que a sua arquitetura recusa a espetacularidade fácil. E o próprio Manuel disse-me que privilegia a simplicidade na sua obra. Quer isto dizer que em arquitetura menos é mais? A primeira coisa é que não há regras em arquitetura. Muito bem. Portanto, pode querer dizer muitas coisas. Eu acho é que a arquitetura deve privilegiar esta ideia de responder a condições reais da vida, não é? Porque nós percebemos a arquitetura a partir de um lado de condições reais, do outro lado de condições culturais, não é? Por exemplo, a memória, não é? Como é que nós atuamos na memória das pessoas para criar afetos em relação à nossa arquitetura, criando coisas que as pessoas reconheçam de alguma maneira e que possam trazer para a maneira como leem esse real. Para se identificarem, não é? Sim, e portanto para se aproximarem, não é? Para se aproximarem. E portanto essa ideia, nós temos uma visão, temos uma relação cultural com qualquer arquitetura e temos uma visão real, que é tocar os materiais, perceber as proporções, sentir a qualidade da construção. E essa combinação das duas é que dá o resultado, não é? E, portanto, é muito importante que nós atuemos nesse lado cultural e real para criar uma arquitetura cuja, digamos, se estivermos à procura da arquitetura espetáculo, não é arquitetura, porque o espetáculo é
por definição, uma condição efêmera, não é? Pois, não é isso que lhe interessa. Não é isso que interessa a arquitetura, no geral. a ninguém. Mas há arquitetura que resvala para aí, procurando impressionar através do espetáculo, mas há do artifício. Há muita. Se fizermos um paralelo com qualquer outra arte, há de muitos géneros, digamos. Há o bom, o mau e o vilão. Exatamente. Eu posso arriscar dizendo, e digamos se concorda, que nos anos 80 e 90 a arquitetura portuguesa caiu nessa dita espetacularidade fácil. Não acha? Não. Não? Nós estamos a falar da arquitetura portuguesa de um ou outro arquiteto em Lisboa. Ok. Se nós olharmos se nós falarmos de arquitetos que verdadeiramente interessaram em Portugal nessa época, foi absolutamente determinante para a arquitetura portuguesa. Temos, enfim, o grande arquiteto que é a referência da arquitetura portuguesa, que é o Cisa. No fundo é o Cisa que reescreve a história para trás e para a frente da arquitetura, não é? O Cisa vem buscar esta ideia da arquitetura, claro. Que a arquitetura, e desta ideia da arquitetura shine, não é? Da arquitetura de mínimos, que com mínimos faz máximos, não é? Quando nós colonizávamos o Brasil, pequeno país a colonizar o interior do Brasil. Eu gosto muito desta frase que acabou de dizer, com mínimos faz máximos. Exatamente, mas isso é verdade, não é? E o Cisa reescreve, vai buscar esta tradição portuguesa, que é muito bonita, secular, e no fundo a transporta para uma arquitetura verdadeiramente interpretativa de todas as, digamos, obviamente do seu tempo, mas também integrando tudo aquilo que é uma arquitetura popular e transformando essa arquitetura popular em erudita. Isso é uma condição muito importante. E que tem essa simplicidade. E que tem essa simplicidade. E que respeita tudo. O silêncio, o vazio, essas coisas todas. Sim, que respeita aquilo que interessa verdadeiramente à arquitetura. E ele reescreve e lança a arquitetura portuguesa. Portanto, digamos que esses anos, ao contrário do que se possa dizer, são anos de ouro para a arquitetura portuguesa. Só que tem uma geografia e direi mesmo que tem um autor central. Depois teremos outros autores a seguir, mas esse é o autor central da transformação da arquitetura portuguesa. Mas é verdade que há arquitetos que marcaram, por outra maneira, nos anos 80 e 90, com essa procura de impactar com uma arquitetura de espetáculo, não é? Não, pela cor, pelas formas. Sim, vamos de uma forma clara, digamos que... Eu estou a lembrar-me do Tomás Taveira. Sim, obviamente, percebi. Mas ele não estava sozinho. Havia um movimento muito importante cultural no mundo, este movimento pós-moderno, com coisas até muito interessantes do ponto de vista do pensamento e até da relação afetiva com as pessoas, que é muito interessante nessa arquitetura, e o Tomás Taveira tenta fazê-lo, não é? Há uma ideia de transformar uma afetividade das pessoas fácil com a possibilidade da arquitetura. Uma certa cultura que se vivia, uma forma de vestir, de estar. Sim, e tem a ver com o seu tempo, não é? Sim, tem a ver com o seu tempo. Mas, quanto a mim, é digamos, uma linha que me interessa muito menos. E acho que não nos conduz propriamente a caminhos muito interessantes. Mas não se pode negar o seu tempo e o seu valor, e até, digamos, o transformar a arquitetura num debate público. Aí há um contributo muito grande da parte do Tomás Taveira. Vou arriscar esta pergunta, que é uma obra eventualmente considerada uma aberração na época em que foi construída, poderá ganhar patine, poderá ganhar pela memória, por significar muito uma época, um ar de uma época, pode ganhar essa camada de... Vamos ver. De afeto. Há uma frase maravilhosa que eu adoro até como soa, que é: o tempo é esse grande escultor. O tempo é um grande transformador. É verdade, Portanto, não é? O olhar pode amaciar perante... Não é só amaciar. Vamos lá ver. Dar significado. Dá significado. O tempo atribui um significado diferente a coisas diferentes, não é? Há coisas que eram kits no barroco, ou que hoje são coisas que nós olhamos com uma outra maneira. Não só nós transformamos o olhar com que conseguimos observar as coisas, como também, digamos, que o tempo acaba por reintegrar as coisas. Por alguma maneira, nós consideramos o tempo um valor. E é um valor. E é um valor. Claro. Já chegou a afirmar que o vazio é o centro da arquitetura. É o mais importante, o espaço em branco, do que o espaço desenhado? Vamos lá ver. Há aquela coisa maravilhosa aquele provérbio chinês que diz:
construímos o copo ou o vaso, não é? Na sua matéria, mas o que nos interessa é o vazio para pôr lá água. Ou um bom vinho, não é? Ou um bom vinho. Melhor, mas enfim, mas é essa a ideia de que é nesse vazio que nos interessa. A arquitetura faz um pouco isso, não é? A arquitetura é sempre percebida através do vazio. E é sempre percebida através de nós, não é? Eu num vazio aqui, eu num vazio na rua, eu num vazio na praça, é sempre através do vazio que eu me relaciono. O que eu construo é, obviamente, o limite do vazio. Isso é o que a arquitetura constrói, o limite do vazio, mas eu estou sempre, o meu centro é sempre o vazio, é sempre o espaço. E depois há a apelar os sentidos. Falou-me eu vi um documentário onde fala da sua arquitetura e achei muito interessante até a forma como está montado, a semelhança, a inspiração com a natureza, não é? E, portanto, o tato, a forma como tocamos nas paredes e a rugosidade ou não de uma parede, a forma como o olfato, o toque, o olhar, a forma como entra a luz, os sentidos são importantes também na arquitetura de uma casa, por exemplo, ou de um edifício. Nós hoje vivemos numa época muito visual, não é? Tudo é visual, a imagem tornou-se central na nossa vida, mas na verdade todos os outros sentidos têm o mesmo valor. Têm o mesmo valor. Também têm valor. Não sei se o mesmo, isso não sou capaz de classificar, mas têm valor, não é? E portanto, nós, quando estamos num espaço, não é? A maneira como a acústica se comporta, o tato se comporta, até os cheiros, mas até um certo sentir da atmosfera, não é? Portanto, é a atmosfera que nos desenha o espaço. A luz, a sombra, tudo nos desenha essa ideia da atmosfera, e essa atmosfera é aquilo que nos envolve e é isso que interessa em arquitetura, não é? Depois a arquitetura é muito traduzida do ponto de vista visivo, não é? Visual, não é? Porque até para ser, digamos, mediatizada é muito visual, mas na verdade a arquitetura, o centro da arquitetura tem a ver com esta ideia de ambiente, esta ideia de atmosfera que é possível criar para as pessoas se sentirem bem, porque as pessoas na boa arquitetura sentem-se bem sem saber porquê. Uau. Não sabem porque é que se estão a sentir bem. Mas um bom espaço é o ideal. É evidente. O que é que não pode faltar numa casa para habitar, assinada por si ou assinada por vocês, Aires Mateus? As pessoas, o resto pode faltar tudo. O que é que não pode faltar no desenho dessa casa que vão assinar? Eu acho que há uma condição muito importante que nós percebermos numa casa. Aliás, é uma coisa que eu normalmente digo às pessoas quando começo uma casa, que é: eu não sei como é que um projeto começa. Eu sei que tenho que ir à procura de uma lógica de como é que ele acaba, não é? Portanto, o que não pode faltar é uma lógica compreensível por qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa que entra na casa tem que perceber a lógica da casa, ou seja qual for a construção, tem que perceber a lógica da construção, porque isso é que lhe permite ter liberdade de se movimentar nela. Portanto, essa ideia de lógica. Agora, as respostas são todas, os materiais são todas as possibilidades. Agora, cada uma tem uma lógica. Outra coisa muito importante em arquitetura é que não há dois problemas iguais. Não há duas pessoas iguais, não há dois problemas iguais, não há duas situações iguais. Isso é que é desafiante e estimulante, não é? Porque estamos a trabalhar sempre na condição do único e nunca na condição da série ou da condição que é o que temos, o contrário do que temos quando fazemos design, que desenhamos um prato que vai ser utilizado em milhares de geografias, milhares de sítios, milhares de situações. Mas a arquitetura não. Há sempre a ideia de fazer de novo. Eu acho que é fundamental ir à raiz sempre. E acho que o melhor que se consegue é quanto mais se consegue ir à raiz, quanto mais nos despimos para começar um projeto. E então eu pergunto, qual é a principal qualidade para ser um bom arquiteto? Eu não sei responder. Eu acho que a única qualidade que sou capaz de atribuir a um bom arquiteto é a perseverança. Perseverança. Sim. É trabalho. Tenacidade. Trabalho. Não desistir. Trabalho. Eu acho que a grande condição é o trabalho. O trabalho ajuda imenso. Trabalhar ajuda imenso. Se a arquitetura for boa, realmente boa, pode mesmo mudar a vida das pessoas e da cidade. Pode. E do país? Pode. Como? Eu acho que
Eu acho que a arquitetura influencia muito as pessoas. Uma cidade bela é fundamental para a vida de uma população. As pessoas revêem-se nessa beleza, mesmo que não estejam a pensar nisso, e idealmente não estarão a pensar nisso, mas sentem essa beleza e revêem-se nela. E cria identidade. E essa identidade... Sentido de pertença, não é? Não, aliás, é uma coisa muito divertida. Nós, por exemplo, em relação a Lisboa, ao Porto, mas enfim, Lisboa, que é o caso que eu conheço melhor, nós, com esta invasão estrangeira, apaixonados por Lisboa, nós acabamos por ganhar consciência de viver numa cidade muito bonita, ou num país muito bonito, e de repente ganhamos uma autoestima a partir da própria cidade. E isto é um sentimento muito forte, um sentimento que os ingleses tinham com Londres há muitos anos, ou os franceses tinham com Paris, ou enfim, e que nós ganhamos hoje pelo reconhecimento global da qualidade das nossas cidades e do nosso território. Então o enorme interesse dos estrangeiros, esta invasão, como disse, às nossas grandes cidades, Lisboa no caso, tem esse lado positivo. Tem imensos lados positivos. Aumentou a nossa autoestima, claro que ajudou economicamente, mas também afastou muita gente do centro, não é? Muito difícil viver no centro das nossas grandes cidades. Mas eu acho que nós temos de distinguir duas coisas. Uma coisa é os benefícios desta chegada, que são muitos, não é? Há obviamente um benefício económico muito grande, há uma recuperação da cidade muito grande. Se nós olharmos para a cidade há 10 anos, não tem nada a ver com a cidade de hoje, em termos de recuperação, em termos de atividade. Traz imensa gente e, portanto, traz imensa gente diferente, o que é uma riqueza muito grande, porque esta miscelânea de gente é uma riqueza enorme, não é? Mas quando afastamos as pessoas do centro, exatamente, e é só hostais e cafés e hostais e restaurantes e cafés, hostais e restaurantes, claro, e loja de souvenirs, deixa de ser uma cidade, não é? Claro, agora o problema é que nós não podemos esconder os problemas que estas condições trazem, mas quer dizer, trouxe, mas já sabia que traria. E que trouxe muitas outras cidades do mundo, não é? Sim, não é novidade nenhuma em Lisboa, só que Lisboa o fenómeno dá-se muito depressa. Lisboa é muito pequena e muito pequena mesmo, não é? Uma cidade muito pequenina, e de repente esta invasão e este fenómeno tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e de facto as pessoas comuns são expulsas dos centros das cidades, aliás, que é um problema gigantesco em todos os sentidos. Agora, eu acho que nós não podemos culpar a invasão. Nós temos que reagir à invasão. Portanto, temos que ser proativos e fazer coisas. Isso é política e isso também é responsabilidade do governo, não é? Das instituições. Sim, do governo, das câmaras. É evidente que é uma responsabilidade pública. É uma responsabilidade pública que não está a ser cumprida. Portanto, mas é uma responsabilidade pública. Disse-me que Lisboa corria o risco de não ser inclusiva e que isso era um desastre. Lisboa já não é uma cidade inclusiva. E é um desastre. E pelos vistos, pelos preços que estão a aumentar, é cada vez pior. É cada vez pior. E eu acho que nós temos que, de facto, com urgência, trabalhar a sério no problema da habitação. A habitação de custos controlados, acessíveis, como lhe queremos chamar, tem que ser, quer dizer, ou seja, grandes capitais na Europa, que tem uma percentagem muito alta do parque habitacional, é público ou camarário, não é? E que responde e no fundo faz um equilíbrio em relação a estas condições. Isto tem que ser feito em Lisboa com uma urgência que cresce todos os dias, não é? E que é preciso responder, porque não podemos afastar um fenómeno que é positivo temos que responder aos aspectos em que ele é negativo. E isto é urgente fazer em Lisboa, mas é um fenómeno que se avizinhava em 2016 ou 2017. Passaram 5 anos e é evidente que em arquitetura ou em construção as respostas são relativamente lentas, portanto são problemáticas nesse sentido, mas é todos os dias mais emergente responder a esta condição. Nós não podíamos ter as pessoas sem a possibilidade de escolha de viverem na cidade. E agora, neste momento, o que é que temos? Neste momento as pessoas, imagina um jovem, não tem a capacidade de habitar o centro da cidade. E uma família? Ou uma família de classe, sim, uma família normal.
não tem a capacidade de viver o centro da sociedade. E não quer dizer que a pessoa não possa dizer eu até prefiro viver longe do centro, mas a ideia da possibilidade e da escolha é aquilo que faz, tem que se oferecer, que a cidade tem que oferecer. O que é que Lisboa devia ser e não é ainda? Essa cidade, inclusive, essa cidade democrática, é fundamental que se continue a trabalhar nesse sentido. Mas eu acho que isto é um trabalho que é um trabalho global. Porque já há, como sabemos, alguns programas neste sentido, mas claro, parecem-me ainda muito episódicos e são poucos. São muito poucos perante a realidade. Se eles fossem suficientes, nós não estaríamos a falar neles. Claro. Nisto, não é? Neste problema. E, portanto, não são suficientes. Isto, a razão é óbvia que nós estamos a falar neles, não é? Mas assim, isto quer dizer, ou seja, tudo o que se faz é bom, tudo o que não se faz é mau. E há muito ainda por fazer. Há muito por fazer. Yeah. De que forma a arquitetura pode contribuir também para uma maior sustentabilidade? Um dos temas também principais, falámos da habitação, outro é o impacto ambiental, a crise climática, que é um tema internacional, central. Político, e a arquitetura pode responder a esse problema? A arquitetura pode ajudar fortemente. Ou seja, há problemas, eu diria, do campo da engenharia, que são simples de imaginar. Portanto, os edifícios têm que começar a produzir mais energia, ser mais autossuficientes, e isso é uma coisa, quando trabalhamos em França, essas regras existem já há muitos anos, cá estão a ser lançadas agora. Portanto, nós vamos passar a ter que ter uma necessidade de produzir mais energia, portanto, os edifícios têm menor consumo, obviamente isso tem a ver também com melhores isolamentos, melhor construção. E depois tem a ver também com a maneira como nós construímos. Portanto, esta ideia de nós, na verdade, começamos a pensar que os materiais têm que ter uma distância de transporte, têm uma capacidade ou uma quantidade de energia na sua fabricação. Portanto, essa sua pegada tem que ser avaliada. Portanto, avaliar a pegada, avaliar a qualidade e a capacidade dos edifícios gerarem também alguma sustentabilidade energética. E avaliar uma condição muito importante, que é essa durabilidade. Durabilidade não só física, mas durabilidade também do uso. Portanto, um edifício que se pode, nesta ideia, voltarmos a esta ideia de um edifício que se pode prolongar o tempo e, portanto, se pode prolongar em várias funções para poder vir a ser sempre adaptado. Estas são guerras que eu acho que são da responsabilidade de todos os arquitetos e que têm que ser encarados, para o qual também não há uma resposta única, mas, digamos, tem que ser uma preocupação central em cada projeto. Ouvi ideias como o reaproveitamento das águas, dos banhos, ou seja, isso também é pensado hoje em dia em arquitetura? Sim. Já é importante pensar nisso hoje em dia? É importantíssimo pensar e obviamente esta ideia de reciclar água, ter sistemas, mas não só reciclar água, por exemplo, ter sistemas de torneiras inteligentes que têm o menor consumo de água, claro. Enfim, todas essas questões que estão na ordem do dia têm que ser pensadas. Da mesma maneira que, digamos, ter uma política para a água no país seria uma ideia, digamos, fundamental. Sendo que a água é o nosso maior problema, seria uma ideia interessante ter uma política para a água para o país. Falámos há pouco da importância de terminar uma obra e que quem vai habitá-la perceba o seu significado, ou sabe interpretá-la, não é? E eu pergunto como é que vive os últimos dias de uma obra, com alegria, com tristeza, porque vai deixá-la, não é? A ver, eu não... é um misto, não é? Acabar uma obra é uma grande felicidade, não é? É um lado em quando nós... E é uma coisa que eu até me recordo das primeiras coisas que fiz, não é? Uma sensação de... É miúdo, não é? Tinha uma sensação quase de um poder infinito, não é? A pessoa construir uma parede é um poder infinito, não é? Há uma sensação de poder. É uma sensação de Deus na Terra, de certa maneira. Não, quer dizer, é uma sensação de poder que nós depois, com a idade, enfim, percebemos que não tem interesse nenhum. Aliás, porque nós, quando em miúdos pensamos que acabar uma obra é o fim de um ciclo, não é? Com a idade percebemos que acabar uma obra é o princípio do ciclo, não é?
Porque nós hoje em dia, o que nos interessa hoje é construir para o tempo e não construir, não é construir para depois a durabilidade no tempo. E nós com a idade, não é? Com esse lado, nós já vimos as obras envelhecerem e, portanto, percebemos que aquele momento de acabar uma obra é o princípio de um ciclo. Que também nos ensina muita coisa. Esta ideia de que nós, quando acabamos uma obra, estamos a começar um ciclo, ensina-nos imensa coisa. E ver como as suas obras estão a envelhecer e a durar no tempo são ensinamentos para si. Exatamente. E portanto, essa mudança muito grande, não é? Que nós em miúdo construímos para o momento que acabamos e de repente agora construímos para percebermos que começamos no momento que acabamos. Há uma tristeza quando se deixa uma obra? Para mim não há uma questão de tristeza, há uma profunda, ou seja, o que eu faço sempre numa obra quando acabo é passar a obra, fazer um scan à obra para ver os defeitos, não é? Portanto, o meu problema não é o que se conseguiu, foi o que não se conseguiu. E como é que gera, como é que lida com as falhas, com os defeitos? Mal, mas com uma condição de inevitabilidade. Não, essa ideia de que nós não somos perfeitos é uma ideia também libertadora, não é? Portanto, nós não somos perfeitos e portanto não atingimos a perfeição e não é possível atingir a perfeição, portanto também não é uma, enfim, é o que é a condição da vida. Mas eu acho, quando eu falo de defeitos que têm a ver com a arquitetura, não é aceitável defeitos que tenham a ver com as pessoas, claro. Não é? Para essas está respondido o que é o é um olhar que não sim, está acessível. Sim, então estou a falar de coisas que nós poderíamos dizer aqui poderia ter ido mais longe, não é? E há sempre coisas que nós poderíamos ter ido mais longe. É sempre possível fazer melhor, é essa a ideia? Isso é de certeza, sempre possível fazer melhor. E é bom ter essa consciência, porque nós temos sempre que tentar. Uma dos maiores terrores que eu acho para um arquiteto é sentir que não vai conseguir fazer melhor. Deve ser um momento terrível. Deve ser um momento terrível. É o momento em que... É o momento em que se desiste. Eu acho que sim. Eu acho que o que nos dá ímpeto é a vontade de fazer melhor na próxima. Da próxima vez vou fazer ainda melhor. É isso que o move. Da próxima vez ainda vou fazer melhor. E tenho conseguido fazer isso já. Quer dizer, começou a trabalhar aos 15, 18, já nem sei bem. Portanto, essa meta tem sempre alargado. Eu não sei se cada obra que fazemos é melhor que a anterior. Não é, porque há obras que fazemos que são, não sei. O percurso é difícil, mas há um lado em que a ideia de tentar é o que nos dá energia, não é? O que é superação. Sim, o que é interessante, a arquitetura é essa ideia de tentar ir mais longe em cada novo projeto. Sendo que o caminho não é linear, não é? Ajude-me. Portanto, há curvas e contra-curvas de acordo também com o olhar que muda. O caminho não é nada linear porque cada caso que chega é completamente novo. E não é medível, não é assim tão medível. Não, e não é medível, exatamente, e ainda bem. Mas essa energia de nós tentarmos, e um projeto, atenção, um projeto a qualidade de um projeto depende de muitas condições, depende de muita gente, depende muitas vezes também da qualidade do próprio interesse do cliente, não é? Do interesse no projeto do cliente, depende de imensas condições, mas a nossa parte, essa energia de tentar fazer melhor é fundamental. A sua obra é largamente premiada, a vossa obra também, de vocês. Qual é a importância que atribui aos prémios? Eu acho que os prémios são fundamentais, principalmente para os jovens, porque os responsabilizam. E obrigam, não é? Um prémio obriga-nos, mais do que outra coisa, obriga-nos a respondermos a uma expectativa. E isso cria condições muito boas em arquitetura. Portanto, os prémios para os jovens são muito interessantes. Pois é evidente que os prémios não se procuram, agradecem-se. Mas têm recebido prémios ao longo da vida, não só na juventude. Sim. E que significado é que têm para si? Eu agradeço cada prémio. Tem significados muito diferentes. Cada prémio também tem o seu contexto e nós temos que perceber o contexto em que cada prémio é dado. Eu acho que há uma ideia de reconhecimento do nosso trabalho que é interessante, mas a sensação que eu tenho sempre em cada prémio é que me obrigarei
me obriga a um novo. Mas também é energético, não é? Porque esta sensação de obrigar também é energético. Acrescenta em responsabilidade. Exato, não é? é isso, portanto, obriga-nos mais. Ao preparar esta entrevista, cruzei-me com uma reflexão do escritor e jornalista Mário Zambojal, que diz o seguinte: eu gostava de ser melhor do que sou, mas não gostava de parecer melhor do que sou. Quem parece melhor do que é um dia acaba por revelar que não é tão bom como parecia. O que é que acha desta reflexão? Estou totalmente de acordo. Acho brilhante. Não, eu acho que nós todos gostávamos de ser melhor do que somos. Claro. O parecer é uma fraqueza, não é? O querer parecer é uma fraqueza. Portanto, nós na verdade gostávamos mesmo de ser melhor do que somos. E até sabemos, todos nós, em imensas condições, o que é que poderíamos ser melhor do que somos. Verdade. E portanto acho determinante. Acho muito importante é que nós não somos, a condição humana distingue-nos, porque nós não somos aquilo que nos deram, também somos aquilo que fazemos com isso, não é? Portanto, nós não é só eu gostava de ser melhor e isso é uma atitude passiva, não é? Eu gostava de ser melhor, portanto eu tenho uma atitude ativa. Temos uma atitude ativa, claro. Por mais muros, dificuldades. Claro, porque a condição humana responsabiliza-nos nessa condição, nesse sentido. Nós somos, não passivamente. Não é uma questão de condição passiva, é uma condição ativa. Eu gostava de ser melhor, portanto eu vou trabalhar para isso. Portanto, eu posso fazê-lo. Chegou onde chegou, também muito, essencialmente, por esse trabalho, essa perseverança. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que não cheguei a lado nenhum, mas que sou perseverante, sou, e que trabalho muito, esse posso garantir. Recordo que da outra vez que nós falámos, disse-me que eu estava a dizer-lhe que a classe média, foi uma provocação da minha parte, que as pessoas da classe média não tinham bolso para a sua excelência, para a excelência da sua arquitetura, e disse-me nem pensar. Eu de vez em quando assino projetos para pessoas da classe média, funcionários públicos, e que isso lhe dá um imenso gozo. Sim, eu acho que é muito interessante trabalhar com a condição da restrição económica. E, portanto, é uma condição como outra qualquer. É uma condição que desenha, faz parte de um problema. E eu acho que desenhar com restrições é muito interessante. Muitas vezes mais interessante do que desenhar sem restrições. Ou seja, a arquitetura faz desses limites, e às vezes não haver o limite económico é complexo. É difícil. E às vezes não há. Às vezes há muito alto, não é? Pois. E portanto é difícil. Eu acho que é muito mais interessante trabalhar para uma grande racionalidade. E portanto, aí a criatividade é pode maior. Surgir claro, não, é um valor muito interessante, a ideia da racionalidade. Nós temos que ser escrupulosos nas nossas escolhas, nesse sentido também económico, e a discussão económica. Os arquitetos portugueses de alguma maneira estão muito habituados a trabalhar com o problema do dinheiro. Todos. É um problema sempre foi um problema muito grande no país, e portanto a ideia do dinheiro e da justa utilização do dinheiro é uma ferramenta muito importante. Ou da falta dele, no caso. Sim, na falta dele, do dinheiro, quer dizer, da gestão do dinheiro, não é da gestão. O que nós fazemos como arquitetos é muitas vezes para tomar conta do maior investimento que uma família faz na sua vida, não é? E isso é muito importante, é uma enorme responsabilidade, não é? Portanto, a justa rentabilização dessa economia é fundamental. Eu não tenho nenhuma. Acho que essa ideia de trabalhar com o dinheiro é fundamental. Haver mais dinheiro ou menos dinheiro são condições e com as quais nós temos que responder. E na verdade gosto imenso de trabalhar na escassez. Até diria que prefiro trabalhar na escassez do que na abundância. Sim. Ou seja, continua a aceitar projetos em que a escala e o orçamento é muito baixo? A condição para aceitar projetos, para mim, é as pessoas estarem verdadeiramente interessadas neles. Eu não tenho nada a ver com nenhuma condição económica. Não me interessa nada. Entusiasmar-se com o projeto. Sim, não, e as pessoas estarem, na verdade, entusiasmadas com o projeto, não é? E entusiasmadas no interesse nesta relação. Recorda-se de um projeto deste género que tenha assinado nos últimos anos, em que o orçamento era muito baixo? Sim, recordo-me de trabalhos que nós fizemos no limite das condições. Eu recordo-me de um trabalho que fizemos em que a primeira coisa que avaliámos foi o preço das vigotas
construídas, que era a maneira mais barata de fazer uma estrutura, e então tivemos a calcular qual era o melhor rácio do tamanho das gigotas para fazer o único vão que a casa tinha. A casa partia dessa racionalidade. Mas também me recordo agora, nos últimos tempos, construir uma casa em que temos um espaço muito especial, assim, um espaço muito vertical metido, numa casa pequena, na verdade construída com materiais muito diretos, mas que se conseguiu uma casa que a mim me interessa imenso, a partir de condições muito económicas, e acho que é sempre interessante trabalhar. Mas quando nós trabalhamos com budgets públicos, também estamos sempre a ter que racionalizar muito o dinheiro, e portanto eu acho que não tira, é uma parte interessante do problema, trabalhar com a escassez do dinheiro. É desafiante, não é? É desafiante e portanto é ótimo. Os seus projetos costumam ser feitos em conjunto com o seu irmão Francisco. Eu pergunto quais são as maiores qualidades de cada um. O que é que os distingue mais? É muito difícil responder essa pergunta, confesso-lhe, mas eu gosto muito de trabalhar com o meu irmão Francisco, porque tem uma capacidade de transformar as coisas complexas em simples, e isso eu acho o grande valor dele, não é? Transforma coisas muito complexas, ele descomplica-as, torna-as simples imediatamente. E isso é um valor na vida. Isso é um valor na vida, e ele tem e eu não tenho, e portanto é mais complicómetro. Sim, sou mais. mas isso acho um valor muito grande no trabalho dele, que é ele tende sempre a transformar, a simplificar qualquer processo em que esteja envolvido, e isso eu acho que é de facto. Os processos de arquitetura são processos muito longos, não é? Portanto, a pessoa saber claro, torná-los operativamente descomplicados poupam muita dor de cabeça. E ganham racionalidade em todos os sentidos, não é? E qual é o papel ou qual é o traço seu que o distingue perante o seu irmão? Que funciona? Que percebe que cumpre mais um papel do que o seu irmão? Não sei, talvez eu seja mais inquieto. Inquieto. Se possa já isso uma qualidade, enfim, não sei, não estou seguro se quer que seja uma qualidade, mas tenho mais dúvidas. Ok. Uma das minhas características é ter muitas dúvidas, e portanto. E a idade tem acrescentado mais dúvidas, mais inquietude e mais fantasmas com isso, ou mais serenidade? As duas coisas. Portanto, acrescenta-nos muito mais dúvidas, não é? Mas também acrescenta-nos aquela experiência que o tempo, uma parte das dúvidas pelo menos resolve, não é? Não estou a falar de trabalho, não é? Claro. Mas é verdade, não é? A pessoa tem por um lado, tem muito mais dúvidas, e tem muito mais, porque o aumento de experiências dá-nos maiores variáveis, não é? Muito maior de variáveis. Por outro lado, também temos a experiência de que uma parte delas naturalmente acaba por se dissipar com o tempo. E na vida? Nós falámos há pouco, antes de começarmos a gravar, por acaso falámos do tempo, do envelhecimento. Isso traz-lhe também inquietude? O que é que vem aí? Ou a serenidade também é um sentimento que lhe está a trazer a idade? A idade traz algumas coisas que irritam toda a gente, não é? A pessoa dorme pior, não é? Aquelas coisas próprias da idade, coisas que me chateiam na idade, não é? A pessoa mexe pior, não consegue correr. Mas o que eu estava a dizer há bocado é que ainda não tem uma idade, não tem provavelmente a idade das queixas. Porque é saudável. E não tenho nenhuma queixa. Não, aliás, não tenho problema nenhum com a idade. Nem queixas, nem problema nenhum com a idade. Mas trouxe-lhe fantasmas? Porque... Não, a idade não. A idade trouxe-me mais. Nesse aspecto, a idade trouxe-me aquela ideia, a tranquilidade da experiência, não é? Porque a pessoa saber que já passou por, não é? Coisas semelhantes, coisas, não sei, portanto, traz-me essa facilidade de encontrar soluções. Sim, na verdade, não tenho nada contra a idade, acho que qualquer idade é boa. Também não tinha nada contra quando era outra idade, portanto, está ótimo, até agora está tudo ótimo. Sim, portanto, não lhe trouxe fantasmas, nem que seja para o que vem aí. Não, de certeza. Não, o que vem aí, vem aí. É? Sim, há coisas que nós não vamos conseguir. Preocupa-se com agora.
Não, quer dizer, o que é que vem aí? Continuar a envelhecer, o que acontece será a todos, não é? E depois no fim acontece o que acontece a todos, portanto morrer e pronto. Eu também, como o diabo, não sou contra, mas não podes fazer nada. Claro, e envelhecer é porque estamos vivos, não é? Sim, e é ótimo. Eu acho que não, quer dizer, vou tentar envelhecer. Enganar aí o. Não, envelhecer com esse lado que é descobrindo o que há de positivo nisso, não é? Em cada idade tem um lado positivo. É preciso descobrir o que lado é que há positivo. E nisso. contornar as mazelas. Sim, e contornar as mazelas. Que hoje em dia, enfim, a medicina ajuda imenso, portanto, temos imensa esperança. Já agora, por falar em esperança e em fé, continua com a sua ideia de construir uma igreja? Eu gostava muito de construir um espaço, uma igreja, de facto. Eu, na verdade, estou envolvido num projeto que anda, não anda, que é a Grande Mesquita de Bordeus, que foi um concurso que ganhámos há uns anos. Depois aquilo é um projeto, obviamente, muito político, muito polémico e, portanto, tem andado devagar. Estamos sempre com novas possibilidades de avanço. Mas, na verdade, desenhar um espaço sacro fez-me perceber que é o programa dos programas. Não é? Porque há qualquer coisa em que o programa já supera uma condição da banalidade. Portanto, é um programa já extraordinário, não é? A fé é uma condição extraordinária e, portanto, desenhar para esta possibilidade de fé é extraordinário. Na verdade, só tive até hoje esta possibilidade de trabalhar numa mesquita que adorei e continuamos a ter uma relação muito grande quer com o imã de Bordeus, quer com a comunidade islâmica, e sempre assim tentando trabalhar e tentando pôr de pé aquela mesquita. Mas gostava muito de fazer, obviamente, uma igreja católica. Pois é, isso, porque uma mesquita tem que interpretar essa cultura, não é? Que é diferente da nossa. Curiosamente, como o imã, que é um homem muito inteligente, dizia-me que é muito mais próxima da nossa do que nós imaginamos, não é? E, portanto, na verdade, a fé é a grande arma e é igual em todas as religiões. E esta ideia eu gostava muito de fazer, uma igreja católica, que era jogar em casa, portanto gostava de jogar em casa, aliás, mas pronto, era um projeto que eu gostava muito de fazer, é um projeto que eu acho que essa ideia de trabalhar para a fé é uma condição muito especial. É transcender-se ao criar um espaço onde a fé se pratica? Eu tenho esperança, não é de transcender, ou seja, que me transcendam. Ou seja que na verdade seja uma influência grande sobre a minha condição. Ou seja, que ao fazer esse projeto eu fico melhor. Aquela ideia, fico melhor ao fazer esse projeto. Tenho essa esperança. Acho que trabalhar em programas de fé onde a fé é o centro, é determinante. É evidente que não é preciso ser religioso para desenhar uma igreja, não é? O Cisa escreveu isso também. Aliás, quando o Cisa faz a igreja de Marco Canaveses, o padre, quando lhe questionaram por ele ter um arquiteto não religioso, ele disse que então para desenhar uma praça torre é preciso ser toureiro, não é? Portanto, e portanto a pessoa percebe ou seja, não é necessário ser religioso. O que eu acho é que para alguém que tem a aspiração de ter a fé, desenhar um edifício religioso é uma enorme, pode ser um enorme prazer. Eu tenho esperança que isso me aconteça. É um homem de fé. Também gostava de ser melhor. Como assim? Porque também é um caminho, não é? A fé também é um caminho. Eu gostava de estar melhor nesse caminho, não é? É um caminho como outra coisa qualquer. É uma aprendizagem como outra qualquer, não é? E que tem apurado e que tem com o tempo? Não sei. Eu gostava de ser melhor. É o meu statement sobre a fé. Gostava de ser melhor. Enquanto homem? Enquanto homem, claro. Claro. E isso pode-se obter com a idade também? Nesta ideia de falarmos do aperfeiçoamento enquanto arquiteto e enquanto homem. Pode-se a pessoa obter com trabalho. Eu penso que é uma questão de trabalho. A fé também é um trabalho. Giro.
Falámos também de uma vontade que me disse que tinha em relação a envolver-se, a desenhar um bairro social, como o CISA tem em Évora, por exemplo. Mantém essa vontade? Eu gostava muito de desenhar habitação social. Aliás, gostava muito de desenhar habitação com que os preços fossem essa tal determinação central. Eu trabalhei até num projeto matemático, não é? Que só fiz a parte matemática para a cidade de Lisboa, para construirmos, depois com a Ceru, construir habitação a custos controlados. E esta ideia de que é possível fazer melhor com os meios limitados é determinante. O CISA, por exemplo, em Malagueira, é brilhante quando faz quando desenha aquele bairro, que é quase um bairro histórico no momento em que acaba de ser construído. É verdade, é um símbolo de excelência da arquitetura. Não, e é histórico, é como se não tivesse tempo, é como se aquilo existisse desde sempre, e consegue oferecer uma liberdade de utilização daquelas casas às pessoas que não era expectável para aquele programa. Portanto, há uma resposta tão inteligente ao programa que ele, no fundo, consegue fornecer liberdade à utilização daquelas casas. E essa ambição de trabalhar num problema tão delicado e ao mesmo tempo tão importante é determinante. O conceito de bairro social levanta críticas, não é? E divide opiniões, depende de como é pensado, por ser muitas vezes, ou ter sido muitas vezes, um conceito classista, a envolver materiais pobres que envelheceram mal e que, em alguns casos, perpetuaram estigmas, separações, desigualdades. Quando é que um projeto desse género não é nada disto? Eu diria que há uma primeira coisa que é logo complexa, que é a ideia do bairro social. Claro. Ou seja, quando nós estamos a estigmatizar, estamos já a criar um problema. Estamos a criar um problema enorme. Eu gosto muito de um sistema francês, que, por exemplo, nós desenhamos agora, quando desenhamos um grande edifício que tem 100 e tal apartamentos em Paris, e que no mesmo edifício há 3 tipos de casas: habitação social, habitação a custos controlados e acesso livre. E a coisa que é curiosa é que, na verdade, não há distinção entre as casas. Entras pelo mesmo hall, chegas aos mesmos sítios, enfim. Depois é evidente quando a pessoa pensa, as casas com grandes terraços lá em cima não são obviamente de acesso livre. Mas não faz nenhuma diferença, e isto tem várias vantagens. Primeiro, nós estamos a criar bairros sociais, não estamos a estigmatizar as pessoas por questões sociais, que é uma coisa escandalosa, não é? Que aconteceu no passado. Que aconteceu, quer dizer, a França está a reagir assim porque tem das piores experiências desta estigmatização. Mas ao mesmo tempo não estamos a fazer isso, estamos a fazer estamos a criar uma sociedade melhor, porque estamos a meter toda a gente a viver em conjunto. E a conviver, claro. Um pouco também aquilo que aconteceu como experiência urbana nos Olivais, não é? Que foi a parte mais interessante dos Olivais. Sim, embora os Olivais não era uma mistura, era uma mistura um pouco por zonas, assim, um bocadinho por zonas, mas era um princípio deste. Agora, eu gosto mais desta ideia de que todas as construções possam ter a possibilidade de ter isto tudo. Isto é evidente que é uma transformação, não é uma transformação para se fazer muito rapidamente. Isto é feito, não é no centro da cidade, nas recuperações, é feito nestes novos bairros que são feitos nestas grandes operações que são feitas em Paris, em França toda, não é só em Paris, em França toda, e que é obrigatório esta mistura dos três níveis. E isso cria exatamente, separa-nos da hipótese retira-nos da ideia da segregação e mete uma coisa que é óbvia, que as pessoas não têm que ser distinguidas por as suas condições. E cria uma cidade mais diversa, não é? E mais interessante. Mais interessante, porque as pessoas vivem em conjunto, não é? Vivem em conjunto e vivem todas em conjunto. Isso é determinante. Vamos dar música à nossa conversa. Vamos. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas que ouve? É uma pergunta muito difícil. Vamos a isso. Que eu vim preparado. Mas começaria por dizer que eu não tenho uma relação muito estreita com a música. Não sou um ouvinte de música, não sou um conhecedor de música. Sou, aliás, fisicamente um pouco surdo.
Portanto, estou um bocadinho afastado. As músicas da minha vida, eu gosto sempre de uma música que me vem à minha memória, que é o 1812 do Tchaikovsky, porque era com que o meu pai nos acordava aos fins de semana. Sim, acordavam com aquela música. Com os canhões, aqui, portanto, era uma coisa que era uma espécie de graça em casa. E depois também tenho as músicas da minha infância, com tudo aquilo que era música. Lembro-me muito da música brasileira, não é? Até na minha cabeça muito a Elis Regina, o Chico, sim, o Caetano. Portanto, enfim, todo esse mundo fez parte. Depois há uma relação que eu tenho com a música muito também, que me interessou. Houve uma altura, aliás, quando mudei de escritório, até pensei, agora vou passar a ouvir música, porque isto é uma coisa que eu tenho. E então comprei uma coluna para ouvir música e meti um iPod, não é? Cheio de. Lembro-me na altura, pus uma lista. As primeiras eram só tinha Bach e Mozart. Achei, pronto, escolhi o Bach e o Mozart como compositores. Como então, músicas para a ideia trabalho. Para trabalho. E depois não resultou. Na verdade, não consigo trabalhar com música. Prefiro o silêncio e o som da vida. Aliás, eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer uma homenagem que nós temos que fazer aos músicos. É que a música não é para distrair. Se é para ouvir música, é para ouvir música. Não é para trabalhar. Se é para ouvir música, ouço música. Se é para trabalhar, trabalho. E, portanto, acabei com a música e trabalho sempre em silêncio. Aliás, não consigo trabalhar de outra maneira hoje em dia, a não ser em silêncio. Em silêncio. Mas o que é que podemos ouvir agora? Não, agora, eu trouxe 3 músicas. Então, diga-me uma delas. Acho que há uma ideia que é cultura, saber. E eu trazia este disco do To Maybe More, do Pedro Moreira, Sax Ensemble, e podíamos pôr o primeiro tema deste disco. E o Pedro é um erudito da música, é um saxofonista maravilhoso, mas é sobretudo um erudito da música. É um homem que vem da música do clássico ao jazz, conseguindo compreender verdadeiramente o valor da música. E que me ensinou muito, e na verdade é talvez a minha porta de entrada para a música. Portanto, no Pedro eu diria este valor fundamental. Obviamente é um homem inspirado, é um homem, mas tem um valor do saber como grande valor. E este disco do To Maybe More é um disco brilhante, que ele faz a partir do sax, que é o seu instrumento, usa 7 saxofones, e gravou este disco e já também eu vi-o a primeira vez em concerto na Gulbenkian e depois obviamente comprou o disco. Vamos ouvir. Muito bem, e mais? Então, mais um segundo disco, eu falaria de um disco da inspiração, ou seja, se quisermos da genialidade. Também obviamente o Pedro tem esse lado da genialidade e o Mário Lajinha tem em muita grande dose. Não é? É um homem extraordinário, um homem que nós não percebemos. Há qualquer coisa de natural para ele na música, que é qualquer coisa de inspirador, aquela facilidade com que se chega, com que ele chega à música. E há um tema dele que eu sempre que ouço, confesso que é muito especial, que é no Canções e Fugas, o tema Fado, no Canções e Fugas. E há ali qualquer coisa de muito especial, e acho que é um homem muito inspirado, muito trabalhador, mas há qualquer coisa que nos eleva pela facilidade com que aquilo tudo nos parece, não é? Parece quase como uma coisa óbvia, não é? E esse lado de inspiração é muito, muito bonito. Vamos então ouvir Fado por Mário Lajinha.
Muito bem. E mais? E uma terceira trazia um disco, uma música do Zé Pedro Gil e da Mónica Salmazo, que é, no caso do Zé Pedro Gil, da Mónica Salmazo obviamente não, que é uma grande profissional da música brasileira, mas no caso do Zé Pedro Gil eu falaria de tenacidade, não é? É um homem que se forma também no conservatório. Não, a sua vida não é a música, a sua vida é a comunicação, portanto tem uma empresa de comunicação, mas por amor à música acaba por construir a tenacidade para fazer este disco e outros, não é? Penso que será o primeiro de alguns discos que ele fará, e que é um disco que no fundo junta, portanto, uma música brasileira, a Mónica Salmazo e o Vinícius de Moraes com o Zé Pedro Gil e o Zeca Afonso, não é? E, portanto, este disco chamado Estrada Branca tem esse lado que eu gosto nesse sentido da tenacidade do trabalho e da vontade de fazer qualquer coisa que, mesmo não sendo profissional, acaba por conseguir construir, e isso tem um valor enorme até de superação. Vamos seguir então. Podemos ouvir os Soldados da Meia Praia. Soldados da Meia Praia. Sim, pode ser o tema. Muito bem, por esta Estrada Branca. Por esta Estrada Branca. Horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com o seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra. Quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Muito bem, maravilha, muito obrigado. E pedi-lhe também para me ler um excerto de um texto à sua escolha. E o que é que me trouxe? Então, eu trouxe um texto que nós temos falado em várias maneiras e que eu traduzirei porque é que temos falado, que trouxe do Leopardo. O Leopardo é um livro que eu amo. Enfim, obviamente também amo o filme do Visconti, mas o Leopardo do Tommaso de Lampedusa é um livro maravilhoso. O livro que deu o mote ao filme. Sim, mas e tem uma descrição, tem aqui uma coisa que eu acho muito interessante para a arquitetura, que é quando o velho príncipe fala da sua casa e diz assim, portanto, as incursões naquele edifício quase ilimitado eram intermináveis. Partia-se como para uma terra desconhecida. E era de facto desconhecida porque algum daqueles aposentos perdidos nem Dom Fabrício tinha posto os pés. O que, aliás, lhe dava uma grande satisfação, porque costumava dizer que num palácio que se conhecem todos os aposentos não é digno de ser habitado. E porquê é que este texto me interessa imenso? Exato. Não é tanto porque me interessem as reflexões de príncipes sobre palácios, mas é porque é esta ideia da possibilidade do desconhecido na ideia de habitar. Eu acho que isto é importante num palácio, talvez, como diz o príncipe, mas eu acho que é muito mais importante no pequeno espaço. A ideia de que nós necessitamos do espaço da nossa liberdade. Falámos da Malagueira do Cisa. O Cisa tem aquilo que é mais bonito naquele projeto, que é, por exemplo, alarga o corredor para permitir toda a liberdade se passar naquele espaço, sabendo que todos os outros espaços têm funções e os espaços não dão para mais que aquelas funções. É ali que cada família tem a liberdade de escolher aquilo que lhe é próprio na sua vida. E esta ideia da liberdade eu gosto muito nesta frase, porque esta frase fala-nos de desconhecer, fala-nos de descobrir, e descobrir coisas num espaço é determinante. Obviamente não me interessam os palácios, mas interessam-me os espaços mais vulgares. E é a vida e a forma como vivemos os espaços que constantemente vamos descobrindo novas formas de habitar esse espaço. Sim, não é? Exatamente. Essa ideia de que nós podemos também ser arquitetos quando habitamos. E a arquitetura continua, não é? A arquitetura continua nisso. É naí mesmo que ela se conclui. A apropriação, não é? Do espaço desenhado por um arquiteto. Exatamente. Muito bem. A vida tem sido boa para si? Ótima. Ótima. Tenho uma ótima família, tenho ótimos filhos, ótima mulher, tenho os meus pais vivos, não
tenho nada, não consigo. Quer dizer, também podia ter sido melhor. Quer dizer, a pedir. Não, mas não, tenho uma vida ótima, não tenho nada que me queixar. Gosto imenso da minha vida e gosto imenso do que faço e está tudo ótimo. Tenho uma curiosidade sobre si que é que hobby ou talento ou gosto tem que poucos saibam? Nenhum. Portanto é que ninguém sabe. Não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Mas como é que ocupa o seu tempo quando não está a trabalhar? O que é que pode ser um prazer? Eu faço uma vida normalíssima. Um grande prazer é a família, os amigos, como qualquer pessoa. Não tenho nenhuma coisa especial. Mas não tenho nenhum. Jantar, uma boa conversa. Sim, claro, obviamente. Como toda a gente. Eu faço uma vida do mais banal. Aliás, estava a dizer que tenho o currículo mais banal do mundo, não é? Nasci em Lisboa, vivi em Lisboa, estudei em Lisboa, trabalho em Lisboa. A banalidade bem vivida pode. Sim, que está ótimo. Está ótimo. E na mesma maneira, a minha vida é completamente banal. Faço uma vida completamente banal, faço a vida, os jantares com os amigos, tudo o que qualquer pessoa faz. Não tenho um hobby, porque na verdade os hobbies, ou seja, gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de balé, gosto de balé, de dança, gosto de ler, enfim, gosto daquilo que as pessoas gostam, não é? E que na verdade são coisas todas que me nutrem o meu trabalho como arquiteto. Tudo isso nutre para a arquitetura. A arquitetura fala da vida, portanto, claro. Tudo é arquitetura, não é? Tudo é vida, tudo é arquitetura, não é? Até mesmo a ver um filme. Claro, há coisas que nós descobrimos maravilhosas nos filmes, até nos bons e nos maus. Como por exemplo, algum de sempre, uma ideia de sempre que foi beber ao cinema ou que o marcou? É difícil dizer assim as pontes diretas, mas há momentos, não é? Nós percebemos tempos em alguns cineastas que são determinantes, mas há coisas cómicas, não é? Eu já, por exemplo, utilizei agora uma citação numa construção que é a casa no Mépris, não é? Que se passa na Casa Malaparte com a Brigitte Bardot e na verdade a minha ideia não é falar da Casa Malaparte, embora seja um dos maiores arquétipos da arquitetura moderna, não é? Portanto, é um dos arquétipos mais importantes para nós arquitetos, mas o que me interessa mais do que tudo é o movimento no filme da Brigitte Bardot, não é? E portanto nós podemos encontrar razões nos filmes que são descobrir tempos, descobrir luzes, descobrir texturas que nos podem suscitar, ou como isso também pode acontecer num livro, não é? Ou pode acontecer, eu não leio, bom, antes poderia dizer que lia muito pouco arquitetura e só lia literatura. Hoje em dia já não poderia dizer isso, não é? Comecei a ler mais de arquitetura, não é? Mas e menos literatura. Na verdade, esse também é um problema. Mas na verdade nós descobrimos nos livros também coisas que nos podem levar a procurar espaços, como encontramos na escultura, na pintura, há coisas muito diretas, não é? Que muitas vezes não é um problema de imagem, é um problema quase de afeto, não é? De que maneira... Sensação. Sim, de que maneira... Ainda estava na minha cabeça, de que maneira o quê? Não, às vezes não descobrimos muito bem a ponte e de repente aquilo surge a ponte em relação àquilo que nos interessa, a arquitetura. E nós descobrimos também descobrimos estas várias artes no momento em que encontramos um momento sublime. Eu só há uma arte que eu consigo dizer exatamente o momento em que a descobri. Só há uma, que é a dança, em que uma vez miúdo assisti ao Cunningham a dançar na Gulbenkian e percebi o que era a dança nesse momento. E é muito difícil. Agora gostei muito de ver este documentário sobre o fim do ballet Gulbenkian do Marco Martins, que é um filme muito, muito bem feito, e que na verdade voltei àquele momento em que descobri a dança. E quando nós percebemos a excelência num momento,
depois tudo aquilo é como uma chave, não é, que nos abre uma porta, não é, que é fabuloso, não é, uma chave que nos abre um caminho. E foi muito divertido. Eu gostei muito agora quando neste lançamento esta mostra do filme na Gulbenkian, de ver aquele filme maravilhoso e voltar de alguma maneira a reler esse momento que é talvez a única arte em que eu me lembro do clique que me fez gostar. As outras não sei onde é que comecei. Não sei, deveria ter 12 anos talvez. Eu lembro-me que a minha mãe mandava-nos para o ballet, para o ballet Gulbenkian, para ver espetáculos de dança contemporânea, e aquilo para nós era uma coisa, um aborrecimento, vais ver. Não, era um pouco assustador. Éramos retirados da rua para ir para a dança. Mas na verdade houve um momento a partir do qual foi esse momento a partir do qual nós percebemos razão e porque é que isso era tão importante. Mas é a única arte em que eu reconheço esse momento, não é? Nas outras não reconheço. Mas a arte, muitas vezes há coisas que temos uma grande afinidade. Estava-me a lembrar, por exemplo, quando descobri o escultor Chillida, fiquei tão fascinado que ele fez uma exposição em Madrid e outra em Bilbao, e eu fui, penso que 2 vezes a de Madrid e uma a de Bilbao, passar um par de dias a desenhar as esculturas dele, não é? Obsessivamente, para perceber as espacialidades que ele estava a propor, porque na altura aquilo foi determinante para o nosso trabalho. Mas normalmente as relações são são às vezes até mais intensas, mas menos diretas. Não é? Eu ainda estou com a ideia da Brigitte Bardot num filme, e como e ela a habitar um determinado espaço, um determinado decor, e como isso o inspirou para o desenho de uma casa, não é? Não, mas pode. Mas ali, por exemplo, tinha a ver com a maneira como ela se movimentava na casa, e há qualquer coisa de fabuloso. Há qualquer coisa de fabuloso nessa ideia. E depois todas as ideias culturais criam-nos pontos de afetos com outras coisas. Por exemplo, há sobre essa mesma casa, uma coisa muito divertida, que é um diálogo na pele do Malaparte, não é? Que o Malaparte escreve, um diálogo no livro A Pele, em que ele fala. Eu posso, enfim, estas coisas, a memória falha-me imenso, mas há um diálogo que eu penso que fala com o Rommel, com o general, um diálogo ficcionado, não é? Em que ele fala e em que o Rommel lhe pergunta os faralhões, não é, que são ali aquelas grandes rochas que estão à frente, não é, à frente da casa. Ele pergunta: esta casa já cá estava, porque a casa também é construída em cima de um faralhão, esta casa já cá estava ou construiu-a, ou desenhou-a para... E ele diz: não, a casa já cá estava, o que eu desenhei foi a paisagem. Não é? E esta ideia é uma ideia muito bonita. Esta ideia é uma ideia muito bonita, porque a arquitetura também faz isso, não é? A arquitetura, a grande preocupação da arquitetura é juntar valor a uma pré-existência e ganhar valor com essa pré-existência, não é? Portanto, a arquitetura valoriza o contexto em que está, quer urbano, quer campo, quer o que for, não é? Valoriza um contexto e retira valor desse contexto. E esta ideia, esta maneira como... Enfim, isto eu posso estar a dizer mal, não estarei a dizer bem exatamente, terá uma maneira muito mais bonita e muito mais significativa do que isto, mas é a ideia que eu tenho na cabeça, uma coisa que li há muitos anos, mas esta ideia é muito forte, não é? Que a casa estava antes e o que o senhor foi a paisagem. Não é? Que essa ideia dessa valorização entre as duas coisas, que é verdade que acontece na Casa Malaparte, não é? Portanto, nós sentimos, é aquilo que nos faz ler a beleza dos faralhões, não é? E esse é verdadeiramente o papel da arquitetura. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que é que atribui mais beleza, atenção e interesse na vida? Às pessoas. Eu serei sempre fascinado pelas pessoas. Acho que não há coisa mais fascinante do que as pessoas. Depois, a arquitetura é obviamente uma coisa que me fascina. Fascina-me a arquitetura. A boa arquitetura fascina-me. E independente do tempo, da geografia. Porque a arquitetura tem essa... Nós quando navegamos na arquitetura temos essa liberdade, que é uma liberdade muito interessante. É que não há tempo
nem lugar, não é? Portanto, nós navegamos na arquitetura metendo a possibilidade da arquitetura em que metemos coisas milenares com coisas de ontem, coisas daqui com coisas do outro lado do mundo, todas juntas para criar uma percepção ou uma percepção do mundo, não é? E essa ideia de que não há tempo, não há geografia é fascinante, da possibilidade da beleza. Mas a beleza é uma coisa que se reconhece a beleza em arquitetura reconhece em cada obra que nós conseguimos individualizar, não é? Portanto, e a beleza está nessa tal ideia de uma lógica que nós não temos que identificar, só temos que sentir, intrínseca a cada obra de qualidade. E a arquitetura é fascinante. E na verdade a arquitetura também, a ideia do amor pela arquitetura é uma sorte enorme, porque nós já temos qualquer momento ganho só por nos deslocarmos em qualquer lugar, não é? Portanto, já está, esse prazer já nos é dado de graça, não é? É dado como. E eu acho que a arquitetura é qualquer coisa de. E tem esse lado também, enfim, muita responsabilidade, porque é uma coisa muito pública, mas é muito fascinante. Portanto, eu diria que a coisa que, obviamente, que mais me fascina é a capacidade humana, não é? As coisas que os homens são capazes deixam-me sempre verdadeiramente surpreendido. E depois uma coisa mais pessoal, digamos, é assim, gosto muito e continuo a achar que é uma sorte ter uma paixão por arquitetura. Obrigado por esta conversa. Obrigado, eu, Bernardo. Esta sua estreia mundial. Estreia em podcast. Esta estreia mundial em podcast. Como é que foi? Como é que sentiu? Senti-me ótimo, não gostou nada. Talvez comece agora um gosto. Vamos ver. Vamos ver. E terminou assim este episódio com o arquiteto Manuel Aires Mateus. Espero que tenham gostado. E sim, digam coisas, manifestem-se, escrevam, mandem postais, repartilhem, passem a palavra. Ou neste caso, o podcast. Procurem-nos nas redes sociais ou enviem um e-mail para abelezadaspecanascoisas@impresa.pt. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha, com mistura de João Firmino, vocalista dos Cassete Pirata. E a edição áudio deste podcast é, como sabem também, do João Luís Amorim. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado.